Olá! Primeiro vídeo aqui do canal da Inspira Verde do ano, né? Eu sou a Gabriela e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma dúvida que eu recebo muito, que é como separar o meu lixo, ou formalmente como segregar os resíduos, né? Então vamos lá. Primeira coisa, você vê que, por exemplo, em cada prédio, condomínio, empresa, residência, cada pessoa faz de um jeito, isso torna as coisas um pouco confusas, né? Eu vejo muito isso, não sei se você repara também. Outra coisa que acontece é que as pessoas têm muita dúvida sobre qual é a melhor forma de separar, porque é óbvio que tem várias formas, né? Então a ideia aqui hoje é explicar para você por que não é ideal separar de um jeito que é muito comum de separar e por que é melhor separar do jeito que eu vou explicar aqui, tá? Para você tirar essa dúvida e ficar mais tranquilo aí como é que você tá encaminhando também os seus resíduos, né? Porque começa com a separação, né? O primeiro passo pra gente dar uma boa destinação também para os nossos resíduos é a separação, como a gente separa ali, né? Mas é muito importante também como a gente vai encaminhar os resíduos, tá? Então, assim, é isso que garante que a gente vai conseguir, por exemplo, reciclar os materiais recicláveis, né? E causar o mínimo de poluição possível com o que não dá para ser reciclado. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sei que é muito comum, né? O mais comum é a gente pensar que a melhor forma de separar os resíduos é por material e quanto mais formas de separar, melhor. Ou seja, o ideal seria separar ali, né, metal, plástico, papel, vidro, inclusive outros tipos de materiais, né? E aí a gente vê que tem alguns casos aí pelo mundo, por exemplo, na Suécia, né, que é comum as pessoas separarem ali 9 tipos dentro de casa. Ou não sei se você já viu também notícias de uma cidade no Japão em que as pessoas separam em 45 categorias os resíduos, né? Então a gente olha para isso e, nossa, que incrível, que lindo. Só que a gente tem que saber qual é a nossa realidade aqui, né? Então, assim, duas coisas. Primeiro, que vai importar muito depois de a gente separar o resíduo e depois desse resíduo ser coletado ou você levar em algum ponto de entrega, para onde que segue esse material, o que vai acontecer com esse material, né? Ou seja, a destinação dos resíduos. Isso é muito importante. Não adianta a gente separar de uma forma que não se encaixe na destinação. E a outra coisa é que, apesar de ser lindo a gente ter aqueles coletores coloridos na entrada dos prédios, condomínios e tudo, a verdade é que a gente não tem a educação mesmo suficiente para separar tudo bonitinho. Então a gente não tem essa cultura de separar certinho os materiais e a gente tem muitas dúvidas sobre os materiais, sobre o que é o que. Então é muito comum a gente parar na frente de um desses coletores seletivos, lindos, coloridos, e se perguntar, nossa, isso aqui é papel ou é plástico? Isso aqui é orgânico ou é inorgânico, né? A gente fica com aquela dúvida, né? A maioria das pessoas tem essas dúvidas sobre os materiais. Então pode reparar, eu reparo sempre, pode reparar quando você parar num coletor desses, quando você passar por um deles, dá uma olhadinha lá para ver se tá tudo separado direitinho mesmo, se tá tudo misturado. Porque eu tô na esperança de um dia encontrar um coletor em que esteja tudo separado bonitinho mesmo no Brasil, né? Então, assim, a primeira questão é essa, é cultural mesmo, da nossa educação, das nossas informações sobre material. E tem outra questão, esses coletores, eles são muito diversos, tem vários tipos. Tem aquele tipo mais comum de 4 materiais, que são os 4 principais da reciclagem. Tem uns que colocam material orgânico, tem uns que colocam outros materiais específicos ou rejeito. Aí isso torna tudo mais confuso ainda, não tem uma padronização, digamos assim, sabe? Então isso tudo é muito confuso, não funciona porque a gente não tem a cultura para isso e tem a questão de para onde está sendo encaminhado. Mais um detalhe agora, uma observação, né? Assim como está ilustrado aqui nesse quadro, que ilustra, né, segregação de resíduos por material, ou seja, quando a gente quer separar por tipo de material, né, os nossos resíduos, a gente teria então que separar em pelo menos 10 tipos, sabe? A gente teria que ter 10 coletores em todas as casas, condomínios, prédios, porque a gente teria papel, plástico, vidro, metal, material orgânico, resíduos perigosos ou contaminados, hospitalar, radioativos, madeira e material não reciclável misturado, também conhecido como rejeito, né? Aquele que não tem solução. Então a gente teria que separar em pelo menos 10. Se fosse levar a sério isso, de separar por tipo de material bem certinho, eu teria que separar em 10. Agora pare e pense, você acha que isso daria certo mesmo na sua casa? Na sua rua, no seu condomínio, na sua empresa? Você acha que daria certo a gente separar em 10 materiais, né? A gente tenta separar às vezes em 4 e já é confuso. Então, pensa nisso tudo antes de se empolgar comprando coletores, né,
seletivos, né? Pensa se isso vai dar certo, se tem uma educação sendo feita para isso, né? Uma conscientização ali, informação, né, de qualidade sendo fornecida para quem vai usar esses coletores constantemente, alguém para monitorar, porque precisa disso, onde tem esse tipo de separação. E esse tipo de separação, ele só faz sentido se cada material desses, separadamente, tem uma logística própria de encaminhamento. O que significa isso? Se cada material desse vai ser coletado por alguém que vai pegar só esse material e levar até a destinação ideal desse material. Então, assim, só vale a pena separar realmente em papel, vidro, metal, plástico, se cada material ali está indo para um lugar diferente. Por quê? Se você coloca todos esses materiais separadinhos ali no coletor, por exemplo, da sua rua, né? E aí vai passar um caminhão só e pegar tudo junto e misturar, não faz o menor sentido a gente separar, né? É um gasto de energia à toa, né? Então o que importa mesmo é para onde vai esse material. O que acontece nesses países que separam em tantas frações de materiais assim, é que eles têm uma logística própria para cada material. Então o vidro, ele é coletado por uma empresa X que leva para um lugar X. O papel é por outra empresa Y que leva para um lugar Y. Então, cada material tem uma logística. Aí faz sentido separar. Então, se, por exemplo, na sua rua, ou onde você leva os resíduos, tem essa coleta de forma separada, aí vale a pena você separar. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem uma logística específica para vidro, que ela é diferente da coleta convencional do SLU, ela é diferente também da coleta dos catadores, né, das associações de catadores que geralmente pegam todos os recicláveis. Então, o vidro aqui, nesse contexto, vale a pena a gente separar, tá? Então, só para vocês entenderem quanto vale a pena. Na maioria dos casos agora, já chegando para você com a solução que vai se aplicar aí a praticamente todos os lugares, o que acontece? Fica aí essa confusão de separar em úmido e seco, né? Reciclável e orgânico e tudo mais. Isso então vai depender da logística de coleta, né? Aqui em Brasília, por exemplo, voltando aí aos exemplos aí do, pelo menos assim, prédios, condomínios, né? Que a maioria aqui tem coleta seletiva. Tem um caminhão que passa para coleta seletiva em horários determinados e pega só o reciclável, e tem outro caminhão, que é o caminhão da coleta convencional, que passa ali todo dia, no mesmo horário, né, pegando resíduos misturados. O reciclável, ele é encaminhado para cooperativas de catadores, né, que vão separar lá dentro os recicláveis e vão vender para a indústria. O rejeito, que é aquele lixo mesmo, né, que é tudo misturado, não vai ser reciclado, não tem aproveitamento, ele é levado pelo caminhão da coleta convencional para o aterro sanitário, né, e em muitas cidades para o lixão. Então aqui tem duas coletas separadas, para quem vai colocar o resíduo ali na porta, que é a principal forma, né, de todo mundo descartar os resíduos, encaminhar os resíduos. Então, assim, como aqui tem duas coletas, aqui faz sentido separar um coletor só para todos os recicláveis juntos, né, onde passa o caminhão lá no prédio, e um outro coletor só para rejeitos, né, que nesse caso, infelizmente, vai incluir os orgânicos, porque aqui não tem uma coleta separada só para orgânicos para fazer compostagem ainda, porque esse é o futuro. Então, aqui faz sentido separar em recicláveis e rejeitos, tá? Ainda. Agora vamos pensar aqui um pouquinho numa visão assim de médio prazo, não digo nem que é longo, nem tão curto assim também. Médio prazo, o que é o ideal, o que é recomendado, inclusive pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que é de 2010, né? Então vai fazer aí, agora já tem mais de 10 anos, né? Então essa lei já recomenda separação ou segregação em 3 frações. Essas frações são os recicláveis, os rejeitos e uma terceira que seria dos orgânicos. Então, por que isso? Porque esse é o ideal. Você não misturar os orgânicos nem com rejeito e muito menos com os recicláveis, né? Então, os recicláveis sempre tem que estar limpos e secos para ter um potencial maior ali de serem vendidos, de conseguirem ser reciclados, né? Os rejeitos são aqueles que vão para o aterro sanitário, fica lá por bastante tempo, né? Aí vai depender do material mesmo, o tempo de degradação. E os orgânicos, eles liberam muito líquido, né? O chorume, então eles tendem a contaminar tudo que tiver em contato com eles. E também é ideal separar esses orgânicos, porque pode ser que na coleta da sua cidade tenha uma separação e encaminhamento para compostagem, por exemplo. Aqui tem um pouquinho, tem uma usina pequena que pega uma fração disso, então já é vantajoso separar nessas 3 frações aqui em Brasília, por exemplo.
mesmo que na sua cidade não tenha nem coleta seletiva, nem reciclagem, estrutura para isso, né? Nem um aterro sanitário e muito menos compostagem, ainda assim vale a pena separar nessas 3 frações, que é o mínimo para ter, inclusive, higiene em todo o processo, tá? Porque lembra que você descarta ali os seus resíduos e eles ainda vão seguir um longo caminho até a destinação final deles, né? E aí, pessoas vão manusear aquilo ali ao longo desse caminho. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, não só com as pessoas, mas com a degradação mesmo daquele material depois. Então, é sempre melhor separar nessas 3 frações, que é a recomendação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está aqui ilustrada como segregação de resíduos por destinação, ou seja, você vai separar os seus resíduos de acordo com a logística de destinação, de para onde você está mandando os seus resíduos, tá? Então, uma fração é a reciclagem, você pode colocar um coletor para todos os recicláveis juntos, limpos e secos. O outro é o da compostagem, que seriam os orgânicos, né? Que se na sua cidade também não tem sistema de compostagem, né, urbana, você pode compostar dentro de casa, né? E por último, os resíduos que vão para o aterro sanitário, que são os rejeitos, né? São aqueles resíduos misturados que não podem ser nem reciclados nem compostados. Então essa é a segregação recomendada, né, por especialistas da área, pela política nacional, né, por uma questão de higiene, organização, logística, tudo. Essa é a melhor forma de separar, né, já que a gente não tem uma logística para cada tipo de material, como pouquíssimos países têm, né? São raríssimos, né? E no final tem sempre a recomendação aqui da gente tentar alcançar a meta lixo zero, que é uma meta em que você consegue reciclar e compostar pelo menos 90% de todos os resíduos gerados. Ou seja, dá uma boa destinação para isso, né? Para isso você tem que separar direitinho e garantir que você está levando os seus recicláveis para quem vai reciclar, que são catadores de materiais recicláveis, e os orgânicos para compostagem, né? Que é uma reciclagem também da fração orgânica, né? Com isso a gente teria aí no máximo 10% dos resíduos que a gente gera sendo realmente lixo, que são aqueles que não têm uma destinação adequada, né? Que não tem o que fazer mesmo. E isso inverte o contexto atual, porque atualmente a gente manda para o lixo, transforma em lixo, por causa da bagunça que a gente faz, né? E para onde a gente manda 90% dos resíduos e consegue reciclar e compostar menos de 10%. Então a ideia da meta lixo zero é inverter, né, esse cenário, tá? Então assim, para ficar claro, tudo depende aí da sua logística, né, de para onde você vai mandar. Caso você não tenha coleta seletiva, compostagem, nada disso, separe em 3 frações, que é a forma mais simples de fazer isso. Se você vai levar os seus resíduos recicláveis até um ponto de entrega voluntária, que aí você pode pesquisar na sua cidade, joga lá no Google, entrega voluntária de materiais recicláveis na cidade X, aí você vai achar pontos de entrega que tem geralmente um convênio com catadores que vão lá coletar esses materiais para encaminhar, né? Então, se você leva lá, aí você vai seguir a separação de lá. Eu, por exemplo, levo os meus num ponto de entrega e lá tem essa separação de papel, plástico, metal, vidro, tem ainda um coletor específico para lâmpadas, outro para pilhas. Então, eu levo lá e coloco na separação que eles fazem lá. Então, o que eu faço na minha casa? Na minha casa, eu separo os resíduos da mesma forma que é separado lá no ponto de entrega onde eu levo. Então, eu tenho uma caixa para cada um desses materiais. É isso que eu faço, tá? Mas aí você tem que ver aí na sua região. Se você não conhece pontos de entrega voluntária na sua cidade, né, pesquisou e mesmo se não encontrou, ligou no sistema de limpeza urbana da cidade, na Secretaria do Meio Ambiente, realmente a sua cidade não tem nenhuma forma de descartar, aí você coloca seus materiais limpos e secos, faz uma outra busca de tentar encontrar diretamente catadores de materiais recicláveis. Hoje em dia tem até aplicativo para você entrar em contato, né, com os catadores, né? Então tenta fazer esse contato com catadores informais, né, que às vezes estão ali passando pela rua e você não está observando. Então tenta entregar esses materiais para eles. E para os orgânicos, tenta fazer compostagem também em casa, né? Porque ainda não é uma realidade no Brasil ter coleta de orgânicos específica para compostagem, né? E assim, a gente nem deve esperar por isso também, já que a gente pode fazer compostagem em casa. E lembrando que os resíduos orgânicos, eles correspondem a mais ou menos 50% do que a gente gera em casa. Então, se a gente faz a compostagem em casa, a gente está resolvendo ali metade do problema do nosso lixo, né? Porque ele só vira lixo se a gente destina de forma incorreta, beleza? Então, coloque suas dúvidas aqui nos comentários, vou tentar responder. Espero que tenha ajudado alguma coisa, clareado aí suas dúvidas, tá? E tem bastante informação também lá no Instagram, na Inspira Verde, né? Então,
Fica de olho lá também, beleza? Até mais!